Você já sentiu um cansaço sem nome, uma exaustão que não vem do corpo, mas de um lugar mais profundo e silencioso? Já acordou com a sensação de estar atrasado para uma vida que nem sabe ao certo se deseja viver? Talvez sim. Talvez essa sensação já tenha te visitado em uma tarde comum, no intervalo entre uma notificação e outra, no momento em que o silêncio se fez e por um segundo você conseguiu ouvir sua própria mente. Vivemos na era do excesso. Excesso de informação, de tarefas, de expectativas. A vida moderna parece ter se transformado numa corrida interminável em que não se sabe bem onde está a linha de chegada. E o pior, ninguém parece autorizado a parar. Parar é quase um pecado social. É sinônimo de fracasso, de improdutividade, de descompromisso. Mas o que poucos percebem é o quanto esse ritmo nos adoece de dentro para fora. Existe um peso que não se vê, mas que se sente todos os dias. Ele se infiltra nas entrelinhas dos diálogos, nos olhares vazios em reuniões, nos suspiros profundos em elevadores lotados, nas noites mal dormidas em camas confortáveis. Esse peso invisível tem nome, mas ninguém ousa chamá-lo. Ele se disfarça de ambição, de responsabilidade, de sucesso. Mas, no fundo, é angústia, é desconexão, é ausência de prazer verdadeiro. Epicuro nos alertaria. A vida não deve ser uma prisão de deveres, mas uma busca serena pelo prazer. E, no entanto, o que temos feito com a nossa? Qual foi a última vez que você experimentou prazer verdadeiro, simples, honesto? Não estou falando de euforia, nem de conquistas grandiosas. Estou falando do prazer de existir, de estar, de respirar sem pressa. A vida moderna nos ensinou a desejar o que não precisamos, a competir com quem não conhecemos, a correr por metas que não são nossas. E nesse processo, esquecemos de viver. Porque viver, no sentido epicurista, é bem diferente de apenas funcionar. A sociedade atual é uma máquina que se alimenta de desejos infinitos. Desde muito cedo, aprendemos que não somos suficientes. Somos treinados para conquistar mais, acumular mais, mostrar mais. O mais virou um mantra disfarçado de progresso. E cada passo que damos em direção a ele parece nos afastar mais de nós mesmos. Veja, você compra o celular novo, sente um breve entusiasmo, mas logo ele envelhece diante dos olhos ansiosos. Você alcança uma promoção, comemora por uma noite, e no dia seguinte já sente o peso das novas exigências. Você viaja, posta fotos, recebe curtidas. E mesmo assim, algo dentro permanece inquieto. O prazer prometido nunca se realiza plenamente. Ele é sempre adiado, sempre condicionado a um novo passo, um novo esforço, uma nova meta. Epicuro, se estivesse sentado ao nosso lado nesse instante, talvez dissesse: o que perturba o ser humano não é o que ele não tem, mas o que ele acredita que precisa ter para ser feliz. Essa é a raiz do sofrimento moderno. Não é a escassez real, mas a escassez fabricada. Um vazio que não vem da falta de coisas, mas da falta de sentido. A publicidade, as redes sociais, o sistema econômico, tudo foi desenhado para manter essa chama do desejo acesa, para que você nunca se sinta satisfeito. Porque um indivíduo satisfeito não consome. Um indivíduo pleno não compete. Um indivíduo em paz não se endivida emocionalmente para caber num estilo de vida que não o representa. O peso invisível da vida moderna está justamente nessa lógica do quase. Quase feliz, quase lá, quase suficiente. E enquanto corremos atrás desse quase, os dias passam, os vínculos enfraquecem, o corpo adoece e a mente se exaure. Mas e se? E se houvesse outra forma de viver? E se o prazer não estivesse no acúmulo, mas na contenção? Não no barulho, mas na serenidade? Não na vitória sobre os outros, mas na amizade com o próprio destino?
Epicuro acreditava que a amizade era uma das maiores fontes de prazer da existência. Para ele, amigos verdadeiros eram mais valiosos do que qualquer riqueza. Não porque ofereciam status, mas porque eram refúgio. Eram espelhos sinceros, abrigo emocional, alimento da alma. Na vida moderna, no entanto, a amizade foi transformada em networking. O vínculo deu lugar à conveniência. A presença foi substituída pela troca de mensagens rápidas e pelo emoji de coração, enviado automaticamente. Estamos cercados de contatos, mas carentes de conexão. Temos centenas de seguidores, mas poucas pessoas com quem podemos sentar em silêncio e sermos nós mesmos. E isso também pesa. O humano não nasceu para viver isolado, nem para simular laços. Há um cansaço que nasce da superficialidade dos encontros, da ausência de afeto genuíno. E isso não se cura com mais compromissos sociais, mas com presença verdadeira. Com escuta, com vulnerabilidade. Epicuro vivia em seu jardim com amigos, partilhando pão, vinho e conversas filosóficas. Nada de luxos, nada de disputas, apenas a alegria de existir ao lado de quem se pode confiar. Essa imagem contrasta de forma brutal com a solidão disfarçada do mundo moderno. Talvez o primeiro passo para aliviar esse peso invisível seja justamente cultivar relações mais profundas. Relações que não se baseiam no que você faz, mas no que você é. Onde o silêncio é bem-vindo e o afeto não exige performance. Porque no fim, como diria Epicuro, de todas as coisas que a sabedoria nos oferece para a felicidade da vida inteira, a maior de todas é a amizade. Nos ensinaram que a felicidade está nos grandes eventos, nas conquistas marcantes, nos picos da experiência. Mas Epicuro acreditava que o verdadeiro prazer era simples, cotidiano, quase humilde. Comer com serenidade, dormir bem, estar em paz com os próprios pensamentos, viver sem medo. Mas como encontrar prazer em meio à correria, aos prazos, às notificações constantes? Como saborear a simplicidade quando tudo ao redor grita por mais, mais, mais? A resposta talvez esteja na atenção, no desacelerar, em aprender novamente a olhar. Porque o prazer não está fora, mas na forma como nos relacionamos com o que está presente. Um café pode ser só um café, ou pode ser um pequeno ritual de presença. Um abraço pode ser apenas um gesto, ou pode ser a cura de um dia inteiro. O problema é que fomos anestesiados, perdemos a sensibilidade para o ordinário. E assim, buscamos o extraordinário sem parar, sem perceber que ele mora justamente nas entrelinhas da rotina. Epicuro chamava isso de prazer estático. O prazer de não sentir dor, de estar em equilíbrio, de não desejar o que não se tem. Um prazer silencioso, sem espetáculo, mas profundamente libertador. É essa sensibilidade que precisamos reaprender. Porque o prazer verdadeiro não se compra, ele se cultiva, e ao cultivá-lo, algo muda. O peso invisível da vida moderna começa a perder sua força. A ansiedade diminui, a necessidade de provar algo desaparece. O tempo deixa de ser um inimigo e se torna um espaço para viver com autenticidade. Por fim, talvez uma das maiores ironias do nosso tempo seja essa. Vivemos na era da liberdade e, ao mesmo tempo, nunca fomos tão prisioneiros. Prisioneiros das expectativas alheias, das pressões sociais, dos padrões estéticos, das metas autoimpostas. A liberdade virou um fardo, porque confundimos liberdade com opção. E quanto mais opções temos, mais inseguros nos tornamos. Epicuro enxergava a liberdade de outro modo. Para ele, ser livre era precisar de pouco. Era ter autonomia sobre os próprios desejos. Era viver de modo que a felicidade não dependesse do imprevisível. Não porque tudo estivesse sob controle,
mas porque aquilo que realmente importa já estivesse presente. A vida moderna nos obriga a planejar, a performar, a alcançar. Mas será que precisamos mesmo de tudo isso para viver bem? Ou será que precisamos apenas nos libertar da ideia de que precisamos de tanto? A verdadeira liberdade é interna. É um estado de contentamento sereno. É o poder de dizer, não preciso disso para ser feliz. É a coragem de não se adequar. De viver segundo valores próprios, mesmo que isso signifique parecer estranho aos olhos do mundo. E aí, nesse ponto, o peso invisível começa a cair, como folhas secas se desprendendo. Não porque o mundo mudou, mas porque você mudou. Porque decidiu parar de carregar o que não é seu. Porque redescobriu o prazer de estar vivo. Porque lembrou que a felicidade não mora no excesso, mas na harmonia entre o que se deseja e o que se tem. Imagine um mundo em que, desde cedo, você é ensinado a correr atrás de coisas que não precisa. Em que a alegria não está em viver, mas em conquistar. Em que a sua autoestima depende da comparação com pessoas que você sequer conhece. Esse mundo já existe. Ele se chama presente. A mente moderna é moldada para desejar. Desejar muito. Desejar o tempo todo. E quanto mais deseja, mais ansiosa se torna. Não porque lhe falte algo real, mas porque lhe sobra fantasia. A cada scroll no celular, uma nova promessa. A cada clique, uma nova carência. A cada estímulo, uma nova sensação de insuficiência. Essa é a lógica do desejo fabricado. Ele não nasce da necessidade real do corpo ou da alma. Ele é cultivado por uma cultura que lucra com a sua insatisfação. Se você se sente completo, para de consumir. Se você está em paz, não compra soluções rápidas. Se você não se compara, não se submete. Portanto, a ansiedade não é um acaso. Ela é um projeto. Epicuro, se vivesse hoje, talvez dissesse com serenidade: a vida boa não se constrói satisfazendo todos os desejos, mas escolhendo com sabedoria quais desejos merecem ser seguidos. E isso muda tudo, porque a ansiedade não vem da falta de conquista, mas da ausência de discernimento. Quando desejamos o que não é essencial, nos tornamos reféns de um ciclo interminável. Pense nos seus últimos desejos. Quantos vieram de você? Quantos foram realmente necessários? Quantos nasceram do silêncio e não da propaganda? Quantos você abandonaria agora, se soubesse que sua paz depende disso? A máquina moderna ensina a confundir desejo com identidade. Você passa a acreditar que ser é ter, e que ter é valer. Mas esse caminho é perigoso, porque quanto mais você tenta se afirmar pelo que conquista, mais vulnerável se torna ao medo da perda. E aí surge a ansiedade, um estado de expectativa constante, uma tensão entre o que é e o que deveria ser. Mas quem foi que disse o que deveria ser? Epicuro nos deixou um mapa simples, mas revolucionário. Ele dividiu os desejos humanos em 3 categorias: naturais e necessários, naturais e não necessários, e nem naturais, nem necessários. Os naturais e necessários são aqueles ligados à sobrevivência e ao bem-estar básico: comer, beber, descansar, ter abrigo e segurança. Satisfazê-los nos traz serenidade. São desejos que, quando atendidos, estabilizam a alma. Os naturais e não necessários envolvem prazeres que, embora naturais, não são essenciais. Um alimento mais sofisticado, uma casa maior, roupas mais elegantes. São bem-vindos, mas não indispensáveis. Já os desejos nem naturais nem necessários são fabricados. São aqueles que nascem do ego, da comparação, da vaidade, da cultura do status, fama, poder, riqueza excessiva, validação constante. Esses desejos, segundo Epicuro, são os mais perigosos, porque são insaciáveis,
E ao tentar satisfazê-los, entramos num ciclo de frustração infinita. Você já tentou agradar todo mundo e ainda assim se sentiu vazio? Já buscou reconhecimento e descobriu que ele dura menos do que esperava? Já comprou algo e se arrependeu dias depois porque não trouxe a satisfação prometida? Isso é a armadilha do terceiro tipo de desejo. A sociedade moderna é uma fábrica de desejos artificiais. O sistema precisa que você os confunda com necessidade. Precisa que você acredite que só será feliz depois de ter, conquistar ou alcançar algo a mais. Mas Epicuro nos alerta. O que perturba a alma não é a falta de tudo isso, mas a ilusão de que sem isso você não é nada. O primeiro passo para se libertar da ansiedade crônica do presente é revisar seus desejos. Colocá-los diante dessa tríade. Olhar para eles com coragem e perguntar: isso é realmente necessário? Isso é natural? Isso é mesmo meu? Epicuro entendia que o desejo fabricado muitas vezes nasce do medo. Medo de não ser aceito. Medo de não ser amado. Medo de falhar. Medo de não pertencer. E esse medo disfarçado veste ternos caros, posta selfies em lugares exóticos, trabalha horas demais, se alimenta de curtidas. Mas no fundo é só medo. A vida moderna, em sua aparência de liberdade, alimenta temores invisíveis. Somos livres para escolher, mas prisioneiros do medo de escolher errado. Somos autônomos, mas assustados com a possibilidade de ficarmos para trás. E por isso queremos mais, sempre mais, para preencher o vazio que o medo escava. Mas Epicuro oferece um remédio. A ataraxia, o estado de serenidade da alma. Ela não vem da posse, mas da ausência de perturbação. É o silêncio interior que nasce quando os desejos se alinham com o que é essencial. Quando os medos são examinados e dissolvidos pela razão. Quando entendemos que o pior que pode nos acontecer não é a pobreza, a ausência de aplauso ou a crítica, mas viver uma vida que não é nossa. A mente ansiosa vive no e se? E se eu falhar? E se não me amarem? E se não der certo? A mente epicurista vive no isso basta. Isso me alimenta? Isso me abriga? Isso me tranquiliza? Então isso é suficiente. A paz não vem da segurança externa, mas da coragem interna de não depender dela. Vivemos em uma cultura que desvaloriza o suficiente. O suficiente é visto como preguiça, como mediocridade, como falta de ambição. Mas e se o suficiente for, na verdade, a mais alta expressão de sabedoria? Epicuro dizia: riqueza não consiste em ter grandes posses, mas em ter poucas necessidades. Para ele, o indivíduo verdadeiramente rico era aquele que podia se contentar com pouco, não por resignação, mas por liberdade. A ansiedade nasce quando o basta deixa de existir. Quando você nunca se sente pronto, nunca sente que fez o suficiente, nunca se sente completo. Quando o dia acaba e, em vez de gratidão, você sente culpa. Culpa por não ter feito mais, por não ter sido mais, por não ter alcançado mais. Mas veja, se o seu corpo está nutrido, se sua mente está em paz, se você tem abrigo e afeto, o que mais de fato é necessário? A filosofia de Epicuro nos convida a um tipo de riqueza que não aparece nas redes sociais, uma riqueza íntima, silenciosa, quase invisível, mas absolutamente poderosa, porque nasce da decisão de não viver para impressionar, mas para habitar a própria paz. Viver com pouco, e aqui pouco significa o essencial, é uma forma de ousadia, é um gesto de rebeldia contra o sistema que lucra com sua inquietude. É uma forma de dizer: eu não preciso de tudo isso para ser feliz. Eu escolho o suficiente. E essa escolha muda tudo. Porque ao eliminar o excesso de desejos, você elimina o excesso de ansiedade. O coração desacelera.
A mente silencia. A vida se torna habitável. No fim, o desejo fabricado é uma forma de escravidão. Você acredita que está escolhendo, mas está sendo conduzido. A ansiedade é o sintoma de uma mente sequestrada por padrões que não escolheu, mas internalizou. Epicuro entendia a liberdade não como uma questão política ou econômica, mas como uma conquista interior. Ser livre para ele era viver segundo sua própria natureza, não segundo os scripts alheios. Era não se deixar levar pela corrente dos desejos da multidão. Quantas vezes você já desejou algo apenas porque todos desejavam? Quantas vezes se sentiu mal por não estar onde deveria estar? Quantas vezes sua ansiedade veio da comparação e não da escuta interior? A filosofia de Epicuro nos devolve o poder de desejar com consciência, de filtrar os ruídos do mundo e perguntar: isso me leva para mais perto da minha paz ou me afasta dela? Esse discernimento é o que cura, porque onde há consciência, a ansiedade perde força. O desejo deixa de ser uma prisão e se torna uma escolha. E aí algo muda. Você deixa de viver em função do amanhã e passa a saborear o agora. A liberdade começa no desejo que você aceita ou recusa, no desejo que você cultiva ou abandona. E por isso, como Epicuro nos lembra, o prazer verdadeiro nasce da escolha sábia, e não da quantidade, mas da qualidade do que se escolhe. Acordar, olhar o celular, comer pensando no que vem depois. Trabalhar com o olhar fixo no relógio. Conversar enquanto formula a próxima resposta. Viver, sempre à frente, sempre distante. Essa é a rotina silenciosa da mente moderna. Está em todos os lugares, menos no presente. E o mais triste é que isso parece normal. Tornou-se comum viver sem estar. Respirar sem sentir. Comer sem saborear. Ouvir sem escutar. Amar sem se entregar. Porque o corpo está, mas a mente foi sequestrada por um futuro que ainda não chegou, ou por um passado que já se foi. E essa ausência constante cria um tipo específico de sofrimento. O vazio. A sensação de que tudo está passando rápido demais. De que a vida escorre pelas mãos. De que os dias são ocupados, mas não vividos. Epicuro dizia: enquanto esperas para viver, a vida passa. E isso é mais verdadeiro hoje do que nunca. Vivemos esperando. Esperando a mensagem chegar. Esperando o dia certo. Esperando a felicidade. Esperando a resposta. Esperando o próximo final de semana. Mas o agora, este instante que pulsa silenciosamente, não espera por ninguém. Ele só se revela a quem está desperto. E o problema da mente ausente não é apenas o que ela perde, mas o que ela constrói. Uma ansiedade crônica, uma agitação interna, uma incapacidade de simplesmente ser. Para Epicuro, o prazer verdadeiro não é euforia nem excesso. É presença. É o contentamento que surge quando corpo e alma estão em harmonia. Quando há paz no estômago, leveza nos pensamentos e clareza no coração. Mas como experimentar esse prazer se estamos sempre em outro lugar? Vivemos distraídos, e o mercado sabe disso. Ele oferece entretenimento o tempo todo. Uma distração para cada silêncio. Uma tela para cada pausa. Uma notificação para cada espaço vazio. Porque se você parar, você sente. E se sente, pode questionar. E se questiona, talvez perceba que tudo isso não era necessário. A distração, então, não é inocente. Ela é uma barreira contra a consciência. E uma vida distraída é quase sempre uma vida adiada. Epicuro propunha algo radical. O retorno à simplicidade sensorial e ao prazer de estar inteiro no momento presente. Ele cultivava a amizade, a conversa lenta, o pão simples com água fresca. Ele acreditava que a fonte do prazer não está na abundância, mas na qualidade da experiência. Por isso, o tempo real,
O agora é o único território onde o prazer verdadeiro pode florescer. Tudo o que escapa disso é fantasia, projeção, expectativa. Um dos maiores venenos da mente moderna é a sensação de urgência constante. Tudo precisa ser agora. Tudo precisa ser resolvido, respondido, otimizado. Mas essa urgência é artificial. Ela foi criada por um sistema que transforma sua atenção em lucro. Hoje, se você não responde uma mensagem em minutos, já parece indiferença. Se você não publica, não existe. Se você não produz, é inútil. Mas quem definiu esse ritmo? Quem decidiu que isso é saudável? Epicuro nos ensinou a olhar com desconfiança para tudo aquilo que nos tira o eixo. E essa pressa, essa agitação, esse excesso de demandas, são sintomas de um mundo que perdeu o sentido de medida. O que era para ser um meio, o trabalho, a tecnologia, o progresso, virou um fim em si mesmo. E o ser humano virou instrumento. Vivemos correndo para chegar a algum lugar, mas esquecemos que o único lugar onde a vida realmente acontece é aqui e agora. Reclama-se que o tempo voa. Mas, na verdade, quem voa somos nós, sempre para longe do momento presente. O tempo continua passando com a mesma calma de sempre. Quem está em descompasso somos nós. Viver o agora com plenitude parece simples, mas exige coragem, porque para estar presente é preciso silenciar, e para silenciar é preciso encarar o que está dentro. A vida moderna nos ensina a fugir das emoções, do tédio, do vazio, da dor. Mas Epicuro propõe o oposto: encare, compreenda, simplifique. Porque é no contato honesto com a realidade que nasce o prazer maduro. Aquele que não depende de estímulos externos, mas floresce a partir da clareza interior. O agora é simples, mas nós o complicamos. Chegamos ao presente com a mente cheia do que passou e do que virá, com a culpa de ontem e a ansiedade do amanhã. E assim, nenhum momento é suficiente. Mas se você parar, se respirar, se voltar ao que é, à sua respiração, ao sabor da comida, ao toque da água, ao olhar do outro, ao som do mundo, algo muda, a alma volta para casa. Estar presente é, portanto, um ato de resistência, um modo de dizer: não vou viver no piloto automático. Não vou me perder na pressa dos outros, não vou sacrificar meu agora por um depois que talvez nem chegue. Epicuro chamaria isso de sabedoria. Como então cultivar essa presença em meio ao caos do mundo moderno? Epicuro talvez dissesse: comece pelo essencial, pela escuta, pelo silêncio, pela amizade verdadeira, pela contemplação, pela gratidão por estar vivo. Aqui vão algumas práticas inspiradas em seu pensamento. Reencontre a simplicidade nos sentidos. Coma devagar. Sinta os sabores. Respire fundo. Observe. Caminhe sem pressa. Redescubra o prazer do toque, do som, da luz. Estar presente começa pelo corpo. Faça menos, mas faça com inteireza. Evite multitarefas. Escolha o que fazer. Faça bem. Esteja inteiro. O prazer surge quando você se entrega por completo, mesmo a uma ação simples. Reduza o ruído. Desligue notificações. Crie espaços sem tela. Deixe o silêncio falar. O excesso de estímulo fragmenta a alma. O silêncio a reconstrói. Pratique o contentamento. Agradeça pelo que já tem. Não espere por grandes eventos. A felicidade epicurista nasce da capacidade de ver o valor do agora, sem precisar de adornos. Cuide da amizade verdadeira. Epicuro considerava a amizade uma das maiores fontes de prazer. Mas não a amizade utilitária, e sim aquela em que você pode ser você mesmo. Um café sincero com um amigo vale mais do que 1000 seguidores. Questione os seus ritmos. Você vive correndo? Por quê? O que de fato é urgente?
Aprenda a dizer não ao ritmo doente do mundo para poder dizer sim ao que é vital. A presença é uma escolha. Ela não acontece por acaso. Ela precisa ser cultivada como se cultiva um jardim, com paciência, com atenção, com amor. No fim, como dizia Epicuro, não estrague o que você tem desejando o que não tem. Lembre-se que o que você tem agora já foi uma vez algo que você apenas desejava. Esse é o convite. Pare de correr. Sinta o chão. Respire o momento. Toque a vida com delicadeza. O prazer mais duradouro mora na quietude do agora, e é lá que a alma finalmente encontra descanso. Ninguém fala sobre a morte no almoço de família. Ela é empurrada para os cantos, para os bastidores da existência. Escondida sob eufemismos, trancada em hospitais, ignorada em conversas casuais. O mundo moderno, mesmo tão tecnológico, continua infantil diante da morte. Inventamos rituais para distrair a mente, juventude eterna, cirurgias que mascaram o tempo, feeds que nos imortalizam em imagens. A indústria vende a ilusão de que é possível adiar o fim indefinidamente, mas no fundo, todos sabemos, a morte está presente, mesmo quando não é mencionada. E é justamente por isso que ela nos assombra. O que não se encara, nos domina. O que não se compreende, se torna sombra. Epicuro enxergou essa verdade com espantosa lucidez. E a enfrentou com uma frase que ecoa até hoje. A morte não é nada para nós. Quando estamos, ela não está. Quando ela está, nós não estamos mais. Essa afirmação simples e direta carrega um terremoto filosófico dentro de si. E para compreendê-la de verdade, é preciso primeiro reconhecer a extensão do medo que carregamos e como ele nos aprisiona. O medo da morte não se manifesta apenas no momento do fim. Ele se infiltra na vida inteira. Está no medo de perder, no medo de errar, no apego desmedido, na ansiedade pelo futuro, no desespero por controlar o incontrolável. Muitos vivem não para viver, mas para evitar a morte, evitar riscos, evitar o desconhecido, evitar o tempo, e assim evitam também a própria vida. Essa aversão à finitude cria uma existência baseada na negação. Faz com que o agora seja sempre um meio, nunca um fim. E que cada dia seja vivido como uma preparação para um amanhã que nunca se realiza plenamente. Mas o paradoxo é este: quem tenta fugir da morte morre um pouco todos os dias, porque vive pela metade, porque não ousa, porque não ama com profundidade, porque hesita, porque adia. Epicuro sabia disso. Por isso, seu pensamento não é uma filosofia da morte, mas uma filosofia para a vida. Uma vida plena, consciente e liberta dos medos que a corroem por dentro. 3. A ilusão da imortalidade. No fundo, o medo da morte está ligado ao desejo de permanência. Queremos continuar. Queremos deixar um legado. Queremos ser lembrados. Queremos não desaparecer. Mas Epicuro nos convida a uma quebra radical dessa expectativa. Aceitar a impermanência como condição natural da existência. Somos como ondas no mar. Não estamos aqui para durar eternamente, mas para existir intensamente. Não viemos para deixar uma marca que resista ao tempo, mas para sentir o tempo como algo digno de ser vivido. Ele dizia: acostuma-te à ideia de que a morte não é nada para nós, pois todo bem e todo mal consistem na sensação, e a morte é a privação de sensação. Em outras palavras, a morte não é sofrimento, porque não há consciência nela. É o medo da morte e não a morte em si que nos faz sofrer. E por isso, ele propõe que libertar-se desse medo é o primeiro passo para uma vida plena. Mas como se faz isso? O que Epicuro propõe é uma inversão, não negar a morte, mas trazê-la para perto, como se fosse uma conselheira silenciosa, uma lembrança constante da preciosidade da vida.
Não se trata de mórbida contemplação, mas de sabedoria prática. Saber que vamos morrer torna a vida mais urgente, mais rica, mais significativa. É esse limite que dá cor à existência. Sem morte, não há valor no tempo. Sem fim, não há sentido na escolha. Sem finitude, não haveria prazer, apenas tédio infinito. Por isso Epicuro nos convida a olhar para a morte não com pavor, mas com gratidão. Ela nos lembra que a vida é agora, que o abraço deve ser sentido com inteireza, que o beijo precisa ser sincero, que o silêncio compartilhado tem peso, que o sol que toca a pele hoje talvez não volte amanhã. Essa consciência da morte não paralisa, ela desperta. Ela tira o ser humano do torpor da repetição e o reconecta com o que há de mais vital, o instante presente, vivido com totalidade. Morrer não é ser punido, é encerrar um ciclo, é devolver o corpo à terra, o fôlego ao ar, o tempo ao silêncio. E quando se entende isso, tudo muda. A vida fica mais leve. As brigas perdem importância. A necessidade de estar certo se dissolve. O ego diminui. A pressa cede lugar à presença. O perdão se torna mais fácil. A gratidão cresce. Porque se tudo vai acabar, então é melhor que termine com dignidade. Para Epicuro, o maior bem não era a glória, nem o poder, nem a riqueza. Era a ataraxia. Um estado de serenidade profunda, onde a mente está livre de perturbações. E isso só é possível quando se deixa de temer a morte. Se você perde o medo de morrer, ninguém mais pode te controlar. Nem o mercado, nem a política, nem o julgamento alheio, nem os próprios desejos. Você se torna livre, porque já aceitou o inevitável. E essa aceitação abre espaço para viver de verdade. Uma proposta prática, inspirada em Epicuro, é o exercício do desapego consciente. Sentar-se em silêncio e perguntar: o que eu ainda temo perder? O que da minha vida eu tento controlar por medo de desaparecer? Que relacionamentos, hábitos ou conquistas estão enraizados no medo da morte e não no amor pela vida? Essas perguntas não são fáceis, mas são libertadoras. Quando você solta o medo da morte, começa a morrer para aquilo que é falso, que é peso, que é máscara, e passa a viver com mais verdade, com mais intensidade, com mais compaixão. Epicuro, nos seus jardins, cercado de amigos, ria, bebia, refletia. Viveu com simplicidade e morreu sem medo. Deixou como herança uma ideia poderosa. Não há nada a temer na morte e tudo a celebrar na vida. E isso é mais do que um alívio intelectual. É um chamado à ação. Quando você abraça sua finitude, algo em você desperta. O coração desacelera, a alma se alinha. As escolhas se tornam mais honestas. O agora passa a ser suficiente. E aí, a liberdade se revela como uma leveza interna, um silêncio que não foge, uma paz que não depende de mais nada. A morte não é o fim da vida. É a moldura que dá forma a ela. É o lembrete mais claro de que estamos aqui por instantes e que só nos resta viver com inteireza. Epicuro não fundou uma escola, no sentido rígido da palavra. Ele fundou um jardim. Um espaço de convivência, amizade, reflexão, prazer simples e liberdade de pensamento. Um símbolo poderoso. O jardim era um refúgio, não para escapar do mundo, mas para cultivar dentro de si um outro modo de estar no mundo. E é exatamente isso que precisamos hoje. Porque o mundo moderno não vai desacelerar por você. Não vai se tornar mais calmo, nem mais gentil, só porque você decidiu buscar paz. O algoritmo não vai parar de sugerir distrações. A pressão social não vai diminuir. O ruído continuará. As demandas seguirão. Mas há um lugar onde tudo isso silencia. E esse lugar é dentro de você. A proposta epicurista é simples e radical ao mesmo tempo. Construa seu próprio jardim interior.
Um espaço onde a simplicidade é suficiente, onde a presença é possível, onde o prazer não depende do excesso e a vida não precisa de adereços para ser digna de ser vivida. Mas como se constrói esse jardim? Com 4 pilares que Epicuro chamou de tetrafármacos, ou os 4 remédios da alma. Não temas os deuses, não temas a morte. O que é bom é fácil de obter. O que é ruim é fácil de suportar. Vamos olhar para cada um deles como sementes de leveza para tempos densos. A sociedade moderna nos ensinou que prazer é luxo, ostentação, experiências exóticas, indulgência sem freios. Mas Epicuro nos ensina que o prazer mais valioso é o prazer da suficiência. Uma comida simples, compartilhada com alguém querido. Um dia sem dor. Uma conversa honesta. Uma tarde de silêncio. Um gesto de ternura. Uma escolha que alinha seu coração com seus valores. Esses são os prazeres estáveis, os que não custam caro, que não dependem do externo, que não vêm seguidos de culpa ou ansiedade. São prazeres que nutrem, que sustentam, que curam. O segredo da leveza, dizia Epicuro, não está em ter muito, mas em desejar pouco. E não como quem se priva, mas como quem descobriu que o suficiente é muito mais do que parecia. Nesse mundo de estímulos incessantes, recuperar a capacidade de sentir prazer no simples é quase um ato revolucionário. Então pergunte-se: o que já está presente na minha vida e eu tenho ignorado? O que eu desejo que na verdade não preciso? O que me custa muito e me dá pouco em troca? A leveza começa quando você realinha o seu prazer com a sua verdade. No jardim de Epicuro havia sempre amigos. Ele acreditava que a amizade é uma das maiores fontes de prazer da vida humana. E aqui é preciso um parêntese importante. Amizade, para Epicuro, não era utilidade social. Era alimento da alma. Um laço construído não por interesse, mas por reconhecimento mútuo, escuta, liberdade e presença. Na vida moderna, relações muitas vezes se tornam transações. Você conhece centenas de pessoas online, mas poucas de verdade. As conversas se tornam superficiais. Os vínculos, frágeis. O medo da rejeição paralisa. A pressa afasta. Mas sem conexão humana genuína, não há leveza duradoura. Porque somos seres relacionais. Precisamos nos sentir vistos, ouvidos, acolhidos. Epicuro dizia que quem tem um amigo verdadeiro é um rico, mesmo sem posses. Porque essa presença é bálsamo, é abrigo, é espelho. Cultivar amizades reais é uma prática de leveza. Exige tempo, vulnerabilidade, entrega. Mas oferece em troca um tipo de alegria que nenhum bem material proporciona. Por isso pergunte-se: com quem posso ser inteiro? Com quem posso partilhar o silêncio? Quais relações me nutrem e quais me drenam? Leveza também é saber quem merece sua presença e quem não. Epicuro não acreditava que pudéssemos controlar o mundo, mas acreditava que podemos controlar nossos julgamentos sobre o mundo. E isso muda tudo. É aqui que a leveza se torna uma habilidade prática. Não está no que acontece, mas no modo como você interpreta o que acontece. Você pode ver uma perda como uma injustiça, ou como um convite ao desapego. Pode ver a crítica como um ataque, ou como um espelho. Pode ver a solidão como um castigo, ou como um solo fértil para autoconhecimento. A mente humana é criadora de realidades. E a leveza começa quando você se torna guardião da sua própria narrativa. Epicuro recomendava revisar os desejos, observar os medos, cultivar pensamentos claros e escolher aquilo que realmente contribui para a ataraxia, a paz interior. Ser leve não é ser superficial, é ser profundo com leveza. É olhar com profundidade para o que se sente, o que se pensa, o que se quer, mas sem carregar peso desnecessário. É deixar ir o drama, o apego,
o excesso de significado, o orgulho. É a liberdade de dizer: isso não me define, isso passa, isso não é meu. E seguir. No fim das contas, a leveza não é um destino, é uma prática diária, uma decisão silenciosa, um hábito da alma. Epicuro nos oferece uma bússola. Ele não promete salvação, mas indica caminhos de clareza. E essa clareza é um antídoto contra a ansiedade, a ilusão, o ruído. Uma vida leve não é uma vida sem dor. É uma vida com menos peso desnecessário. É escolher prazeres que não cobram a alma. É dormir com a consciência tranquila. É cultivar vínculos reais. É saborear o instante. É agradecer o suficiente. É rir com o coração. É não se levar tão a sério. É morrer um pouco a cada dia para aquilo que sufoca, para viver de verdade com o que liberta. Não é preciso fugir do mundo. É preciso construir dentro de si um lugar onde o mundo não manda. Esse é o verdadeiro jardim, e ele está ao alcance de quem deseja e pratica. Agora que chegamos ao fim, talvez você perceba que nunca foi sobre teorias, frases bonitas ou conceitos filosóficos. Foi, e sempre será, sobre como viver bem. Epicuro não queria te impressionar. Ele queria te aliviar. Queria que você respirasse fundo e entendesse que você não precisa de tudo. Você só precisa do que é essencial. Queria que você soubesse que o tempo é breve, mas isso não é motivo de desespero. É motivo de presença. Queria que você lembrasse que os prazeres mais profundos não estão no extraordinário, mas no ordinário vivido com alma. E queria, acima de tudo, que você soubesse: a vida leve é possível, mesmo agora, mesmo aqui, mesmo com tudo. O jardim está aberto, e você já está dentro dele.